Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos nessa noite. Hoje nós estaremos estudando, o nosso 38º estudo no livro de Mateus. Tá? Nós estamos no capítulo 14, A segunda metade aí a segunda parte, do capítulo 14 nós iremos estudar. Se Deus quiser, na semana que vem nós já terminamos esse capítulo. E hoje nós vamos ver uma passagem bastante conhecida, de todos nós, que é sobre a primeira multiplicação ali dos pães e dos peixes, que Jesus fez. Algo que nós estamos acostumados a ouvir, a ver, a estudar também nos nossos cultos, nos nossos estudos, mas que nós sempre temos algo de novo a aprender, algo para reforçar, no nosso coração, na nossa mente, e para o nosso aprendizado também, Ô Marco, faz um favor, apaga essa luz para mim. Tá dando reflexo aqui no tablet aqui. Não, a outra. Isso, obrigado. Vamos ler o texto então, irmãos? Mateus 14, a partir do versículo 13 até o 21. Vamos lá. Diz assim o texto. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e esses peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, este milagre, ele é o único milagre, além da ressurreição de Jesus, que foi registrado pelos 4 evangelhos, ali nos 4 evangelhos. Em Marcos, Mateus e Lucas, no caso, eles colocam esse acontecimento logo após a morte de João Batista, O texto começa dizendo aqui que nós lemos, no versículo 13, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali. Ouvindo o quê? No versículo 12, vai dizer lá: Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo, sepultaram, e depois foram anunciar a Jesus. Ouvindo então Jesus sobre a morte de João Batista, então ele decidiu se retirar dali. Então, esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, colocam esse acontecimento aqui logo após toda aquela confusão com Herodes a respeito de quem era Jesus, e depois de Jesus ter sido informado sobre a morte de João Batista. Marcos, ele destaca que por causa da grande atividade ali dos discípulos e por causa do impacto emocional com a morte de João, Jesus decidiu levá-los para um tempo de descanso, em um lugar mais afastado, para que eles tivessem um pouco de paz, talvez. Mateus, ele também mostra que o milagre, ele aconteceu num lugar deserto, Lucas, ele vai acrescentar que esse lugar ficava próximo ali de uma cidade chamada Betsaida. E João diz que o milagre aconteceu em um monte. Então nós entendemos com todos esses relatos, que era uma região montanhosa, era um monte de fato, afastado, próximo ali à cidade de Betsaida. Só que era afastado, um lugar sem infraestrutura, sem lugares próximos para que eles pudessem comprar alimentos, se alimentar.
e o que explicava então a necessidade urgente de providenciar comida para a multidão. E aí, irmãos, durante todo esse acontecimento aqui, nós podemos ver algumas coisas que Jesus se atentou, né? Alguns cuidados que Jesus teve. Primeiro, Jesus demonstra um cuidado para com os discípulos, né? Por quê? Porque diante do cansaço dos discípulos, diante de toda a dor que provavelmente eles estavam sentindo por causa da morte de João, né? Jesus leva os discípulos a um lugar isolado para que eles não fossem incomodados, para que eles pudessem descansar, ter paz. Nós, quando estamos cansados, às vezes trabalhamos demais, né, na correria do dia a dia, tudo que a gente quer é silêncio. Né? A gente quer chegar na nossa casa, deitar na nossa cama e a gente quer silêncio. A gente não quer ouvir barulho, não quer ninguém importunando a gente, perguntando nada, né? Não quer ninguém pedindo favor para a gente quer paz, né? E Jesus assim fez, então, com os discípulos, para que eles pudessem ter esse momento de descanso também. E esse convite ao descanso, irmãos, mostra o quanto Jesus se preocupa com aqueles que trabalham na obra, trabalham para Ele, servem a Ele. Jesus não apenas nos chama para servir, mas Jesus também se preocupa e cuida de nós em momentos de exaustão, em momentos de cansaço, seja ele qual for. O próprio Senhor reconhece que quem cuida dos outros também precisa ser cuidado. E aí Jesus demonstra com isso um amor pastoral. Ele entende que lidar com gente, lidar com pessoas é algo desgastante. Mesmo quando é feito com alegria, mesmo quando é feito com dedicação. E isso também nos ensina que antes de nós continuarmos ajudando as pessoas ao nosso redor, antes de nós continuarmos servindo, nós também precisamos, às vezes, parar para cuidar do nosso próprio corpo, do nosso próprio coração, da nossa própria mente. Porque senão, irmãos, a gente também entra em colapso. Ninguém é herói da fé, né? Ninguém é Superman, supermulher. A gente precisa parar, às vezes, também. Algo que o tio Toninho tem falado, né? A gente precisa se envolver, a gente precisa participar, mas a gente não pode confundir isso com um ativismo, né? A gente está toda hora querendo se envolver em tudo, fazer tudo. No final a gente não vai fazer nada. E depois, no final, a gente é que vai precisar de cuidados ainda. Então a gente precisa saber dosar essas questões. Mas Jesus não mostra compaixão só pelos discípulos, né? Ele também mostra compaixão para com a multidão que estava ali. Mesmo tentando ali descansar com os discípulos, porque Jesus também estava cansado fisicamente falando, né? Ele também estava abatido por saber da morte de João. Ele também precisava descansar o seu corpo físico, né? Mesmo ele estando ali fisicamente cansado, ele escolhe abençoar aquelas pessoas, aquela multidão. Ele enxerga a dor e a necessidade que cada uma daquelas pessoas carregava. Ele olha para aquela multidão e ao invés de olhar para elas e interpretar aquela multidão como um incômodo, como um peso, ele se compadece da situação, né? E o verbo compadecer-se, que aparece aí no texto, ele transmite uma das expressões mais profundas relacionadas à misericórdia, usada no próprio Novo Testamento. Ele indica, né, não apenas sentir a dor do outro, mas ser movido internamente a fazer algo. Então, o compadecer-se aqui não significa apenas que Jesus se entristeceu com a situação. Significa que o sentimento de compaixão que estava em Jesus o movia, o levava a fazer algo por aqueles que ele estava compadecido, para mudar a história, para mudar o momento, para mudar aquilo que aquelas pessoas estavam vivendo. Então não é só sentir a dor do outro, irmãos, é trabalhar em prol do outro, para que o outro deixe de sentir essa dor também, ou para que essa dor seja amenizada de alguma forma. É isso que Jesus fez. Jesus sente a nossa dor no íntimo do seu ser. E essa compaixão dele o leva a agir. Irmãos, entenda que Jesus jamais vira as costas àqueles que sofrem. Ele veio para nos salvar e não para nos ignorar. E ele nos salva diariamente. Aquela multidão estava
como ovelhas sem pastor. Eles estavam sem direção, eles estavam sem proteção, carentes de cuidado, né? E Jesus então assume essa função de pastor daquele rebanho. E ele supre a necessidade daquelas pessoas. E ele faz isso de 3 formas. Primeiro, ele faz isso ensinando sobre o reino de Deus, alimentando a mente e o espírito da verdade. E com a verdade, né? Nesse caso. Em segundo, ele faz isso curando os enfermos. Ele demonstra cuidado aqui pelo corpo, pela matéria. E depois ele alimenta fisicamente aquele povo com os pães e os peixes, mostrando que ele é o pão do céu, que nos satisfaz plenamente e completamente, né? Então, dessa forma, irmãos, Jesus aqui nesse momento está mostrando que ele é suficiente e que ele atende tanto às nossas necessidades espirituais quanto às físicas. Jesus vê, Jesus está presente, ele se faz presente em nossas vidas para suprir cada uma das nossas necessidades, sejam elas quais forem. Outra coisa que fica evidente, né, na sequência do texto que nós vemos, é a incapacidade agora dos discípulos. Né, depois de um longo dia de atividades ali, em que Jesus ensinava e curava a multidão, os discípulos aí eles resolveram tomar uma atitude, né, fazer alguma coisa, né, vamos lá, já que Jesus está ali, né, continuou trabalhando, continuou fazendo, continuou curando, vamos fazer alguma coisa. Só que diante da circunstância, diante da realidade deles ali, eles se sentiam impotentes, eles não tinham como ajudar a alimentar aquela multidão, por exemplo. Só que mesmo assim eles tentam dar uma sugestão para Jesus, né? E qual que é a sugestão deles? Jesus, manda esse povo embora. Porque como que nós vamos alimentar esse povo aqui? A gente não tem comida, a gente não tem onde comprar, então é melhor que eles saiam daqui, vão embora, cada um segue o seu caminho e vão passando nas aldeias ao redor aí e dando um jeito de comprar comida para se alimentar. Porque senão a situação vai ficar complicada aqui para a gente. É o que diz a parte B ali do versículo 15. Vem a resposta de Jesus, né? Quer dizer, vem aquilo que os discípulos falam para Jesus, né? A segunda parte do verso 15 fala: este lugar é deserto e já é tarde, mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. É um pedido dos discípulos que, irmãos, talvez se nós estivéssemos lá, nós também pensaríamos. É um pedido sensato. Eles não tinham como fazer algo ali. Eles estavam olhando para a situação, de certa forma, com prudência, né? De acordo com as possibilidades que eles tinham, né? Só que eles tinham uma visão que era limitada. Eles não conseguiam, eles pelo menos até então não estavam conseguindo enxergar para além do que os seus olhos humanos estavam vendo. Então, eles entendiam que o lugar era deserto. Ou seja, não havia ali uma estrutura preparada para acolher, para alimentar aquela multidão, que era uma multidão tão grande. E além de um lugar afastado, o lugar ele não oferecia segurança, era um monte, né? Não oferecia abrigo ali para as pessoas. Era como se fosse um deserto, né? E na Bíblia, o deserto, muitas vezes, ele vai representar um lugar de prova. E não apenas de descanso, nesse caso, né? Só que Jesus, ele não estava apenas cuidando da multidão, mas ele também estava, irmãos, aqui testando a fé e a percepção dos seus discípulos. Fazia parte do ensinamento dele. Tudo isso que estava acontecendo. Mas os discípulos ainda não enxergavam. Eles enxergavam que além do lugar ser muito longe, muito distante, muito afastado, estava tarde da noite já. O dia estava acabando. E a noite traria perigos maiores, desafios maiores. Especialmente tendo ali no meio deles tantas mulheres e crianças também. Então, do ponto de vista humano, era urgente mandar aquele povo embora. Os discípulos também estavam preocupados porque a multidão era muito grande. A quantidade de pessoas que estavam ali era algo fora do controle deles. E havia um grande abismo entre aquilo que era necessário para suprir as necessidades daquele povo que ali estava, com relação àquilo que os discípulos tinham. Então eles viam um problema logístico ali muito, muito grande, né? Era muita gente e poucos recursos.
Logo, a conta não fechava. O cenário era totalmente desfavorável, irmãos. Eles olhavam para a situação com os olhos humanos e se esqueciam, ou não conseguiam enxergar, né, que quem estava ao lado deles era o próprio Filho de Deus. Aquele que tinha em suas mãos o poder para suprir todas as necessidades daquele povo. E aí, enquanto os discípulos pensavam em mandar o povo embora, Jesus já planejava ali revelar a sua verdadeira generosidade, né, para suprir a necessidade daquele povo. E aí Jesus dá uma ordem, nos versículos 16 e 17. Respondendo a essa sugestão dos discípulos, né, Jesus fala algo para eles que deixa a situação ainda mais difícil deles aceitarem, né? Porque Jesus olha para eles, depois deles darem essa sugestão, e fala o seguinte: não, ninguém precisa ir embora. É para vocês dar a eles de comer. Vocês mesmos vão dar a eles de comer. Você imagina a cara dos discípulos, né, olhando para Jesus. Falou: Jesus, nossa, tá de sacanagem comigo, Jesus. Nós estamos acabando de falar aqui que a gente não tem como sustentar esse povo, alimentar esse povo. E o Senhor está falando que é a gente que vai fazer ainda? É uma ordem que causou com certeza espanto nos discípulos, né? Porque eles sabiam que eles não tinham essa condição. O que Jesus estava pedindo era humanamente impossível para eles. Por quê? A multidão era grande, como nós já falamos. O lugar não era o lugar apropriado. Eles não tinham recursos. Por um lado, irmãos, é bom quando nós sabemos reconhecer o quanto nós somos pobres e o quanto nós somos incapazes de atender às necessidades, tanto físicas quanto espirituais, das pessoas ao nosso redor. Porque é justamente quando nós somos levados ao fim dos nossos próprios recursos, dos nossos próprios meios, que nós chegamos e nós conseguimos olhar a graça. Porque não tem mais o que fazer. Ou nós dependemos da graça, ou não sei o que acontece. Porque quando nós temos as possibilidades, nós temos os recursos, nós conseguimos, nós fazemos, automaticamente nós vamos nos esquecendo de Deus. Automaticamente nós vamos nos esquecendo de dependermos de Deus. Porque parece que nós temos o controle de tudo em nossas mãos. Nós temos e nós fazemos. Mas não é dessa forma que as coisas funcionam. A graça e o poder de Cristo se manifestam com mais clareza quando nós somos levados ao fim dos nossos recursos. E aí Jesus realiza o milagre. Antes dele multiplicar os pães e os peixes, ele tomou algumas atitudes ali que nos ensinam aqui algumas coisas também. Primeiro, é necessário identificar quais recursos estão disponíveis. Não é que os recursos não importam, eles importam, mas eles precisam ser identificados. E eles precisam ser usados da maneira correta. O milagre começa quando nós reconhecemos a nossa limitação. Os discípulos estavam ali, diante de uma multidão, de mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, e fora as mulheres e crianças. Uma multidão faminta, e eles só tinham 5 pães e 2 peixes. O milagre de Deus, irmãos, muitas vezes acontece quando nós chegamos ao fim das nossas forças e finalmente nós admitimos que nós não conseguimos por nós mesmos. É um ato de fé, é um grito desesperado, é um ato de humildade diante do Senhor, nosso, reconhecendo que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós não somos capazes. E é aí que o milagre acontece, que o milagre vem. Jesus também nos ensina que nós precisamos entregar a Ele o pouco que nós temos. Ele não pediu muito. Ele pediu o que tinha. É por isso, irmãos, que nós não podemos subestimar a obra do Senhor. Subestimar, talvez, aquelas pessoas que às vezes a gente não consegue enxergar tanta coisa assim. Jesus era essa pessoa que nasceu em uma cidade onde ninguém dava nada, sem posses, foi humilhado, foi ridicularizado, mas é o Salvador das nossas almas. Então, quando nós colocamos o pouco que nós temos, o pouco que nós somos,
nas mãos do Senhor, Ele multiplica. Ele faz o milagre. Por isso nós entendemos que o importante, irmãos, não é o quanto nós temos, mas o quanto nós fazemos com aquilo que nós temos. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Nós precisamos começar com aquilo que nós temos e entregar tudo ao Senhor. Às vezes a gente tem a facilidade de estarmos diante das situações, de estarmos... Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos dentro do nosso ministério, às vezes nós vamos tentar fazer algo que foi proposto a nós para que nós fizéssemos, e aí, automaticamente, nós começamos a olhar aquilo que nos impede de fazer. Talvez a falta dos recursos apropriados, talvez... E isso nos trava de tal forma que nós não conseguimos enxergar o quanto nós podemos fazer com aquilo que nós já temos. E aí nós queremos, às vezes, muito mais do que aquilo que nós temos, sendo que nós não estamos fazendo nem o mínimo que nós poderíamos estar fazendo com aquilo que nós já temos. Será que nós já estamos entregando o nosso melhor com aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos? A gente está com algo aqui, a gente está enterrando o talento. Querendo que Deus multiplique e nos dê muito mais, sendo que a gente não está nem colocando esse pouco que nós temos para trabalhar, para funcionar. E nós precisamos fazer isso, porque quem multiplica não somos nós, é o Senhor. É o agir do Senhor, através da nossa disposição em fazer com aquilo que nós temos, que faz com que as coisas tomem uma proporção muito maior. Então nós precisamos começar com aquilo que nós temos e entregar tudo ao Senhor. Jesus também mostra nessa situação que é preciso organização para que todos sejam bem atendidos. Primeira coisa que Jesus faz quando os pães e os peixes chegam até ele é mandar todo mundo sentar. Senta todo mundo aí. Separa em grupo a galera. Vamos organizar isso aqui. Porque o milagre não acontece em ambiente bagunçado. Deus não age em ambientes bagunçados, onde as coisas são feitas de qualquer forma. Onde a gente está empurrando com a barriga, sabe? Não. O milagre não acontece. A obra não é realizada nesse tipo de ambiente. Jesus organizou aquilo. Ele não queria bagunça. Ele não queria tumulto. Nós servimos a um Deus de ordem. E para o milagre acontecer, isso também exige preparo, exige estrutura, exige cooperação. Onde há ordem, irmãos, o milagre alcança a todos de forma justa, de forma igualitária. Uma outra coisa é que o milagre acontece nas mãos de Jesus. Mas na parte B do versículo 19, nós vamos ver que somos nós quem repartimos o pão. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, para quê? Para que eles dessem às multidões. Jesus levantou os olhos para os céus, abençoou os alimentos e os partiu. A provisão não vem de nós, vem dele. A provisão vem de Deus. Só que o Senhor usa as nossas mãos para distribuir a provisão. E às vezes a provisão não está chegando também, irmãos, porque nós não temos um coração disposto a repartir, a distribuir, a compartilhar. Nós precisamos entender que nós somos como garçons num grande banquete, cujo anfitrião é Jesus. Nós não criamos um milagre, irmãos, mas nós participamos dele servindo pessoas. Tem uma frase que me marcou muito, só não lembro quem foi que disse, mas ela disse que o evangelho é um mendigo contando ao outro onde ele encontrou o pão.
É isso, irmãos. Nós fomos chamados para isso. Nós estamos todos no mesmo barco. Sem Cristo, condenados ao inferno. Todos. E nós estamos aqui para partilhar essa verdade. E muitas vezes, o partilhar dessa verdade envolve coisas físicas, coisas materiais. Envolve o partilhar do nosso tempo, partilhar do nosso abraço, o partilhar do nosso ouvir. É dessa forma que o Evangelho toca, transforma, chega nas pessoas. Uma outra verdade que esse trecho nos revela é que o pão que Jesus oferece satisfaz completamente. Ninguém experimenta daquilo que Deus tem para dar, irmãos, e fica insatisfeito. Ou ainda fica com fome. O texto diz que todos comeram até se fartar. Aí você imagina, irmãos. Você imagina. Tinha 5 pães e 2 peixes. Tinha mais de 5.000 pessoas. Olha o tamanho do absurdo que Jesus realizou ali. A gente não pode normalizar os milagres, irmãos. A gente se acostuma tanto a ouvir, né, que parece algo tão comum. É comum, para ele é comum, mas para nós não é. É loucura. É absurdo. Não sei se começou a aparecer cestos, não sei o que aconteceu. Não sei se eles foram tirando do cesto ali, o negócio ia brotando. A gente não sabe, não importa. O que a gente sabe é que tinha mais de 5.000 pessoas ali que foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. E não foram migalhinhas assim, sabe, pequenininhas que todos comeram ali, não. O texto diz que eles comeram até se fartar. O alimento de Jesus é suficiente para todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, psicológicas, espirituais. Assim como Deus alimentou o povo de Israel com o maná do deserto e multiplicou o azeite da viúva, por exemplo, agora Jesus está aqui demonstrando o seu poder criador, multiplicando pães e peixes, alimentando uma multidão, mostrando que quem se alimenta dele, o verdadeiro pão do céu, como diz João 6,35, nunca mais terá fome. E para além disso, esse texto nos ensina que nós também não devemos desperdiçar a provisão de Deus. Veja, aquela provisão que até então parecia ser escassa, ou melhor, aquela provisão que até então não existia, porque o que são 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas? Não é nada, não existe. Agora sobra. E agora nós somos orientados a não desperdiçar aquilo que sobrou. Mesmo depois que todos estavam satisfeitos, sobraram 12 cestos. E aí Jesus nos ensina a valorizar o que vem da mão dele. A graça que ele nos dá, irmãos, não deve ser jogada fora. Não deve ser desperdiçado. O desperdício é pecado, seja lá do que for. Os discípulos começaram com pouco e terminaram com os cestos cheios. E isso para mostrar que com Jesus, irmãos, ninguém fica de mãos vazias. O Evangelho de João relata, contando esse milagre, que ele aconteceu perto da Páscoa. E foi seguido do sermão de Jesus sobre o pão da vida. Jesus não dá ponto sem nó, né, irmãos? Ele faz as coisas perfeitas, para mostrar para as pessoas a sequência exata e perfeita, o tempo perfeito das coisas. Então, irmãos, nós entendemos que os milagres de Jesus, eles não eram apenas para suprir as necessidades imediatas, físicas, espirituais também, Só que tinham um propósito, um objetivo muito maior de ensinar algo, que é que Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Era essa a mensagem que Jesus queria passar. É óbvio que ele alimentou aquela multidão que estava faminta, fisicamente falando? Sim. Mas é de muito mais valor as vidas que ali se renderam aos pés de Jesus e reconheceram ele
como seu único e suficiente Salvador. Esse era o objetivo de Jesus ao multiplicar os pães. Esse era o objetivo de Jesus ao curar as pessoas. Esse era o objetivo de Jesus. Às vezes, irmãos, nós queremos desfrutar do milagre só pelo desfrute do milagre em si. Não para que o nome de Cristo seja glorificado através do milagre. E é por isso que o milagre não acontece, irmãos. Porque o nosso foco está somente nisso. Jesus tinha um objetivo muito claro ali. É por isso que nós víamos tantos e tantos milagres acontecendo com tanta sequência, com tanta frequência, né? Jesus estava ensinando, estava moldando a mentalidade de um povo, para que hoje nós pudéssemos crer com tanta facilidade. É simples, irmãos, para nós crermos hoje. Difícil é obedecer, né? Não deveria ser ainda mais fácil obedecer. Mas que isso tudo que nós estamos vendo sirva, de certa forma, para reacender algo em nós. Né? O objetivo desses estudos é realmente de ser, de certa forma, um discipulado que nos leve para o início de tudo de novo, né? Para as raízes. E nós possamos perceber essas pequenas questões que ao longo das nossas vidas nós vamos deixando para lá, nós vamos deixando de lado, nós vamos transformando em coisas secundárias nas nossas vidas, né? Coisas que nós deveríamos viver diariamente. Trazendo algumas aplicações, nós aprendemos através desse texto que, em primeiro lugar, Jesus se compadece de todas as necessidades. Jesus não ignora a dor, a nossa dor, seja ela qual for. Mesmo cansado e de luto ali pela morte de João, quando ele vê aquela multidão, ele não a rejeita. Ele simplesmente se compadece da situação. O versículo 14 revela que o coração de Cristo era misericordioso. Ele enxergava a necessidade antes da aparência. E a compaixão de Jesus não era um sentimento, como nós falamos. A compaixão de Jesus era aquilo que o impulsionava a agir. Isso precisa, irmãos, nos ensinar. Porque não é sobre sentir. Sentimento é uma coisa que vem e vai. Sentimento é uma coisa que dá e passa. Seja ele qual for. Os dias são tão corridos, tão turbulentos, que às vezes você se chateia com uma situação ou com uma pessoa, que aí passa algumas horas e até esqueceu por que você discutiu. Está assim a nossa vida ultimamente. Não dá tempo. Ou então a gente se esquece com muita facilidade quando alguém fez algo de bom para nós também. Passou aqui 2, 3 minutos, já era, já esqueci de também. Nós vivemos em um tempo, irmãos, onde a dor, muitas vezes ela é ignorada e até tratada com indiferença, por causa da nossa correria, por causa da loucura que é a nossa vida. Mas Cristo continua sendo o mesmo hoje. E Ele está nos chamando a atenção para que nós também não percamos isso. Porque é o que Ele é e nós precisamos ser como Ele é. Ele vê as nossas feridas e Ele quer nos restaurar. Para que nós sejamos instrumentos nas mãos dEle para a cura de outras pessoas ao nosso redor também. Muitas vezes nós imaginamos que Deus, que Jesus, eles estão preocupados, né, apenas com a nossa alma, com o nosso espírito. Mas nós vimos aqui com o texto, nós aprendemos que não é, que Ele se importa com a nossa saúde, Ele se importa com o nosso cansaço, com a nossa fome, com os nossos medos. E essa compaixão também nos chama a essa responsabilidade de entendermos que nós somos discípulos. O problema, irmãos, é que geralmente a gente só está querendo desfrutar. Porque a gente está passando por um problema, por uma situação difícil. E, infelizmente, são coisas que vão nos acontecer no decorrer das nossas vidas.
Só que nós somos chamados, irmãos, o Evangelho ele nos chama para viver para além das nossas expectativas, dos nossos desejos, dos nossos sonhos e planos. Nós somos chamados para ser como Cristo, que num momento de cansaço e de luto, abriu mão, de certa forma, do seu momento de descanso, por um bem maior. Porque ele sabia que a recompensa seria muito maior. Ele já é Deus, ele sabia que ele voltaria ao Pai, que estaria no céu em glória. Mas ele estava nos ensinando como ser. Como eu disse lá no início, nós precisamos reconhecer os momentos de parar, de respirar, de cuidar de nós para voltarmos a cuidar das pessoas. Só que essa pausa para o nosso cuidado, irmãos, ela é muito tentadora. Porque dá vontade de não sair desse lugar de cuidado nosso, né? A gente quer, não, vou continuar cuidando de mim porque tá bom. Tá bom, não tem ninguém mexendo, não preciso me preocupar com o BO de ninguém, vou continuar aqui, eu e Deus, e amém. É passageiro. Jesus estava em um ambiente turbulento, levou os discípulos ali, eles estavam descansando ali por um período e de repente a multidão chegou e eles já estavam na ativa de novo. Todos nós precisamos de uma pausa, de um refrigério. Mas essa pausa serve para nos curar daquilo que precisa ser curado, para que a gente volte, mais uma vez, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque nós somos discípulos, irmãos, nós precisamos ser como Ele. Nós não podemos desprezar o sofrimento das pessoas ao nosso redor, ou empurrá-las para longe como os discípulos tentaram fazer ali. Nós somos chamados a estender a mão. Nós não podemos oferecer cura, talvez como Cristo oferecia, mas nós podemos oferecer consolo, ajuda, alimento, presença, oração, cuidado. Nós podemos. Ser semelhante a Cristo, irmãos, é agir com o mesmo coração compassivo, misericordioso e amoroso dele. Em segundo lugar, nós aprendemos que os milagres acontecem quando nós reconhecemos as nossas limitações e confiamos em Deus. O milagre da multiplicação aqui, ele começa com o reconhecimento daquelas pessoas com a escassez que eles tinham. Os discípulos, eles falaram ali que eles não tinham possibilidade de alimentar aquela multidão. O que eles tinham era muito pouco. Só que o pouco que eles tinham foi colocado nas mãos de Jesus. E é isso que fez a diferença. Irmãos, os nossos recursos, se colocados nas mãos do Senhor, nunca serão poucos. Os nossos dons e talentos, ainda que aos nossos olhos sejam pequenos demais ou insignificantes demais, se colocados na mão do Senhor, nunca será pouco. Porque é Ele quem faz crescer, é Ele quem multiplica. O milagre não depende de nós, irmãos. Depende dele, é Ele quem faz. Não foi a quantidade que produziu o milagre aqui. Foi o gesto de entregar a intervenção do Senhor. Quando nós entregamos o nosso pouco nas mãos dele, Ele transforma o comum, o ordinário, em algo extraordinário. A fé verdadeira, irmãos, não depende daquilo que nós temos, mas de em quem nós confiamos. Porque se nós temos muito, é fácil crer que as coisas vão dar certo. Porque nós estamos não nos baseando no que Deus pode fazer, mas no que nós temos. Para colocar, para fazer, para investir, para... Aí não é fé. A fé, ela está ligada àquele que pode fazer quando as circunstâncias dizem o contrário. Em vez de esperar ter mais recurso, ter mais tempo ou mais conhecimento, o chamado de Jesus é muito simples. No versículo 18, tragam esses pães e peixes aqui para mim. Traga para mim. Ele não exige o que nós temos, mas Ele nos convida, irmãos, a entregar o que nós temos. E quando isso é feito com fé, Ele opera além do que nós pedimos, além do que nós pensamos.
Muitos de nós desistimos de servir no meio do caminho, desistimos de evangelizar ou de ajudar, por achar que aquilo que nós estamos fazendo é pouco, é insuficiente, por achar que aquilo que nós estamos fazendo não está gerando resultado, nós não estamos vendo. Nós temos essa dificuldade, nós somos imediatistas, nós queremos fazer e ver o resultado daquilo que nós estamos fazendo. Só que esse texto mostra, irmãos, que o essencial não é o quanto nós estamos fazendo com a quantidade de recursos que nós temos, mas sim a disposição e a verdade do nosso coração enquanto nós estamos fazendo. Por menor que seja a ação, Deus quer usar até mesmo a nossa fraqueza, irmãos, para demonstrar a suficiência da sua glória. Então a pergunta não é sobre o que nós temos, mas se com aquilo que nós temos, nós estamos dispostos a fazer pelo Senhor. Se nós estamos dispostos a entregar o pouco que temos a Jesus. É isso que nós precisamos nos questionar. E por último, Jesus é o pão da vida, que nos satisfaz completamente. O milagre ele termina em uma cena poderosa, né? Todos comendo e se fartando. Para mostrar que Cristo não apenas supre a necessidade, mas que Ele faz em abundância. Ninguém sai com fome da presença de Jesus, irmãos. E ainda sobraram 12 cestos. Um sinal de que em Cristo sempre há mais do que o mínimo necessário. Em Cristo há mais do que só o suficiente. E essa multiplicação aponta para a maior verdade de todas aqui, que é Cristo não vem apenas para nos alimentar fisicamente. Cristo não vem apenas para nos curar fisicamente. Cristo não vem apenas para nos fazer prosperar neste mundo. Ele vem para nos saciar espiritualmente. É a salvação, irmãos, que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando disso. É isso que Ele vem oferecer a nós. O resto é consequência. O resto é migalha. As riquezas deste mundo, tudo que tem este mundo para nos oferecer, é migalha, se comparado àquilo que Cristo veio nos dar, nos entregar. Da mesma forma como o pão físico sustentou o povo no deserto, Jesus é aquele que nos sustenta em meio ao deserto das nossas vidas. Porque a vida sem Cristo, irmãos, é um deserto. É um lugar árido. De fome, de sede. Que quando as trevas chegam, se torna um lugar perigoso. Jesus é aquele que nos sustenta enquanto nós precisarmos passar pelo deserto. Ele é o alimento do nosso coração, a esperança para as nossas dores. Ele é a vida para a nossa alma. A fartura que Ele nos oferece, irmãos, ela é eterna. Sabe aquela sensação de despensa cheia, pós-compra no supermercado? Com Jesus isso não acaba. É constante, é todos os dias. E tem sempre mais vindo da parte dele. E há mais uma implicação prática aqui. É que o pão multiplicado por Jesus foi entregue aos discípulos, como nós falamos, para eles repassarem a multidão. Aqui entra, irmãos, o nosso trabalhar. Não é só se esbanjar, não é só se saciar, até se fartar. É compartilhar, é dividir. O Evangelho nos ensina que a palavra e as bênçãos de Jesus devem ser compartilhadas. Nós somos chamados não só para sermos alimentados, mas para alimentar. O pão, ele é multiplicado nas mãos de Jesus. A obra quem faz é Deus. O milagre quem realiza é Deus, não somos nós. Só que é através de nós, através do nosso trabalho, que Ele alimenta o mundo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E nós somos os instrumentos que levam.
Então, irmãos, repartir o pão é missão dada aos discípulos. É nossa missão compartilhar as grandes bênçãos do Senhor. Compartilhar daquilo que nós temos também. Compartilhar o nosso tempo. Compartilhar o nosso amor, a nossa misericórdia. Compartilhar as nossas orações, a nossa preocupação uns com os outros. E mais do que nunca, isso fala sobre aquilo que nós estamos vivendo esse ano, né? A ideia da nossa igreja de trabalhar comunhão. Só que é uma mentalidade que precisa ser mudada. A multiplicação dos pães e dos peixes, irmãos, revela de forma clara o coração de Cristo. É um Salvador que se compadece. É um Salvador que supre, que ensina e que satisfaz o seu povo de forma plena. Jesus não apenas enxerga uma multidão faminta, ele se entrega por ela. O mesmo Jesus que partiu o pão aqui nesse momento, irmãos, no deserto, é o que mais tarde teria o seu próprio corpo partido na cruz do Calvário, se tornando agora ele o pão que alimenta as nossas almas eternamente. É a representação do Cristo. O pão partido e entregue aos discípulos para que eles dividissem é o simbolismo do pão de Cristo, do corpo de Cristo que foi partido naquela cruz e que a mensagem nos foi dada para ser compartilhada com as pessoas ao nosso redor. Nele nós encontramos direção para o nosso espírito, cura para o nosso corpo, sustento para a nossa caminhada, irmãos. Por isso, a nossa missão aqui não é só de contemplar o milagre, ou de experimentar o milagre, mas de fazer parte dele. Anunciando com palavras, com ações, que esse Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu, para satisfazer de forma suficiente e abundante cada uma das nossas necessidades, das necessidades de todas as pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que crerem. Amém?